Oi pessoal, bom dia, boa noite, né? Sempre tô gravando essa aula segunda noite. Vamos então terminar, né, o capítulo 3 do nosso livro aqui, Comportamento Organizacional, tá? A gente está discutindo, nesse capítulo 3, estamos discutindo no capítulo 3 valores, atitudes e a satisfação no trabalho, tá? Na aula passada a gente falou de valores e iniciou a discussão de atitude. Nessa aula a gente vai terminar a ideia de atitude, né, falando de algumas teoriazinhas que ele passa aqui no livro e falar de satisfação no trabalho, tá? Então, continuando lá. Quando ele fala, ele vai na página 62 até a 65 da minha edição do livro, tá? Ele vai falar dessa parte de atitudes e consistência, tá? Que é como que você, por vezes, pode prever o comportamento do seu colaborador e estabelecer estratégias, né, para que você obtenha um máximo de aproveitamento dessas ações dos seus funcionários em prol, claro, da empresa, tudo bem? Então temos aqui que ele coloca duas teorias, tá? A teoria da dissonância cognitiva e essa teoria da mensuração do relacionamento AC, tá? O que vem a ser a primeira? A teoria da dissonância cognitiva, que é a mais importante para nós no momento, tá? Ele vai falar que a necessidade dos indivíduos de procurar uma coerência entre suas cognições, ou seja, as pessoas buscam estabilidade nas suas ações. Porém, aí entra algo interessante. Toda vez que entra um fato, um elemento surpresa no seu caminho, né, na forma como você observa o mundo, você tende a adaptar essa novidade à sua própria realidade, tá? Então, ou seja, parece alguma coisa que contrasta com o que você tem de valor, que contrasta com sua atitude, o que você faz. Você cria mentalmente um meio de você contornar esse problema e fazer valer a seus valores e suas atitudes, tá? Dois exemplos, tá? Para a gente tentar deixar isso claro. O primeiro exemplo interessante é de uma pessoa que está dirigindo e ela precisa utilizar o celular, tá? É de conhecimento notório para todo mundo, né, que se você utiliza celular dirigindo, você pode ocasionar algum acidente ou sofrer um acidente, né? Então o que a pessoa acontece, né? Todo mundo sabe que você não pode fazer isso, não deve fazer isso. Mas se você está numa profissão por vezes que precisa, que demanda, né, a utilização frequente do celular, mesmo estando no trânsito, a sua cabeça ela cria mentalmente estratégias para utilizar celular no trânsito sem que você sofra desse peso na consciência posteriormente. Ou seja, meio que a sua cabeça, sua mentalidade cria estratégias para driblar esse peso na consciência e aceitar o uso do celular durante o trânsito, tá? Então, daí o que a pessoa faz? Ela sabe que está errado, mas, por exemplo, ela para o carro para atender o celular, ou ela vai falar ou ela fala, né, que não, é só por alguns minutinhos, vou utilizar o celular, depois eu guardo o celular. Ou então ela vai criar uma desculpa de que tipo estava em baixa velocidade ou que eu não estava atrapalhando e assim por diante, tá? Um segundo exemplo é uma pessoa que é fumante, tá? Todo mundo, novamente, né? Todo mundo sabe os riscos, né, que o tabagismo traz à saúde. Porém, o que a pessoa que é viciada em cigarro ela faz? Ela cria mentalmente estratégias na sua cabeça para driblar esse peso na consciência, tá? E aceitar, com o tempo, né, aceitar o uso do cigarro. Se alguém questiona essa pessoa do uso do cigarro,
ao invés dela de alguma forma se punir ou se refletir em relação a esse uso, ela dá uma resposta que justifica a sua ação. Ou seja, ela pode dizer para você, por exemplo, tá, mas tem pessoas que fumam até os 80 anos e não morrem, tá? É claro que daí tem essas questões estatísticas do uso de cigarro ou não. Todo mundo sabe que não existem níveis seguros de utilização do tabagismo, mas a pessoa cria, né? Ela meio que cria mentalmente formas de você suportar ou adaptar, né? Essa questão, né? No caso do tabagismo, à sua vida cotidiana, tá? Então isso é a teoria da dissonância cognitiva. A gente poderia pensar no terceiro caso dessa própria pandemia, né? Do uso ou não da máscara em ambientes privados ou ambientes fechados, públicos e assim por diante, né? Esse final de semana eu vi vários casos, né? De pessoas que vão ao supermercado e a legislação atual diz que você tem que usar máscaras para acessar esses lugares, mas muitas pessoas, né, por vezes questões externas, questões de valores ou sei lá, ideologias diversas, né, dizem, né, que não querem usar máscara porque não acreditam na existência dessa doença, né, da Covid-19. Então, ao invés de ela aceitar o que os órgãos, né, determinam como o correto, não, ela cria mentalmente que ela deve romper com essa mentalidade de você usar máscara, tá? Então isso é a teoria da dissonância cognitiva, tá? Então a necessidade que ele coloca, necessidade dos indivíduos de procurar uma coerência entre suas cognições, mesmo estando aparecendo algo novo, né, como no caso dessa Covid-19, ela cria um meio de você driblar o peso na consciência e aceitar antigos valores, né, para voltar a aceitar antigos valores, tá? A segunda teoria que ele coloca, tá, é a mensuração do relacionamento AC. Essa é mais tranquila, tá? As atitudes podem prever de forma significativa o comportamento futuro, ou seja, dependendo do comportamento de um indivíduo, você pode por vezes prever como o mesmo vai reagir em momentos futuros, tá? E através disso você estabelece estratégias para tanto comprovar esse comportamento, né, se esse comportamento for algo positivo, ou você pode elaborar estratégias para que essa forma de comportamento não mais se repita, tá? Então entra naquelas questões da aula passada, que você pode de alguma forma adequar o comportamento do trabalhador. Você pode primeiro chamando atenção, depois dando advertência, suspensão e até o máximo, né, que vai ser a própria demissão do trabalhador, tá? Então ele coloca duas fórmulas ali, né? As variáveis moderadoras, tá? O que elas vão ser? Elas estão ligadas a pressões sociais, tá? Então as pessoas elas tendem a ter um tipo de atitude de acordo com o que está colocado naquele momento na sociedade, tudo bem? Ou seja, ela reage de acordo com o que está sendo pregado como certo, correto, justo na sociedade naquele momento, tá? A segunda ideia que ele coloca são as variáveis de autopercepção, tá? A percepção é aquilo que você capta no momento ali, né? As suas observações, as suas análises e assim por diante, né? Então, você convivendo com algum funcionário ou com alguma pessoa, você com o tempo você começa a perceber, né, como que aquela pessoa age em determinados momentos e como que ela agiria em situações futuras, né? Principalmente em situações de conflito, tudo bem? E para que isso serve para a administração? Tá? Para prever formas de como o funcionário ele pode agir em momentos de críticos, por exemplo. Tá? Então se espera, né,
quando você estabelece critérios de comportamento, você espera que quando um funcionário tiver algum determinado tipo de problema na empresa, tá? Ou durante uma reunião ou durante algum evento, ele siga o que a empresa estabelece como valores e como atitudes. Tá? Então é uma forma de você adestrar, né? Não veio esse é o termo que veio na cabeça. Adestrar não, moldar, melhor colocando, moldar como que você espera que um funcionário ele haja. Tudo bem? Na teoria da dissonância cognitiva é importante também, porque muitas vezes você, enquanto gestor, né, terá que tomar decisões difíceis, tá? Principalmente questões relacionadas à admissão de pessoas ou a demissão de pessoas, né? E claro, não são coisas fáceis de se fazer, porque são pessoas que você convive, né, cotidianamente, praticamente todo o tempo ali enquanto você está trabalhando, tá? E se esse comportamento do funcionário não for o que a empresa espera, vai chegar ali adiante que a gente vai ver a questão da satisfação do trabalho. Tudo bem? Então, continuando, né? Como que você mensura, como que você aplica, né, essas teorias, buscando entender as atitudes dos funcionários nas empresas, tá? E compreender, entender e tentar mudar, moldar de acordo com a cultura da empresa. Tudo bem? Então é o que o livro coloca, tá? Uma aplicação, enquete sobre atitudes, tá? Uma das formas de você, provavelmente duas formas, tá? Que você pode buscar aprender, conhecer melhor, né, sobre atitudes e valores e a satisfação na empresa, tá? Por meios qualitativos e quantitativos, tá? No caso, o livro, para estudar atitudes, ele foca em ideias quantitativas, tá? Então, olha como é que ele coloca. Apresenta uma série de afirmações ou perguntas cuja pontuação indica o grau de concordância do pesquisado, tá? O que ele faz a ideia que ele coloca, muitas vezes, o estudo do comportamento através de formulários, tá? A utilização frequente dessas enquetes favorece aos executivos um valioso feedback de como os funcionários percebem as suas condições de trabalho, tá? Então, políticas e práticas que para os administradores são objetivas e justas podem ser vistas como injustas pelos funcionários em geral ou por algum grupo deles, tá? O que ele está discutindo aqui? Está falando que muitas vezes também certas políticas das empresas, por parte dos gestores, podem ser visto como algo justo, mas pelo lado dos funcionários pode ser visto como algo injusto. Então essa relação de atitudes esperada e atitudes que vão contra as políticas da empresa, elas estão sempre em conflito, tá? Ou seja, sempre na administração você tem que estar de alguma forma se atualizando em relação aos anseios e desejos das pessoas que trabalham com você, tá? Pode também, né, essas pesquisas a respeito de comportamento, pode alertar sobre problemas potenciais e as intenções dos funcionários, tá? E permitir que possam empreender ações para evitar repercussões. Por exemplo, às vezes, sei lá, a empresa tem um funcionário que todos os colaboradores gostam. Aí, o setor de RH injustamente demite essa pessoa, tá? O clima que vai ficar da empresa vai ser algo muito ruim, tá? Porque a empresa ela não dialogou com outros funcionários, né? Não tomou uma atitude justa em relação a com um grupo de funcionários em relação a esse que foi demitido, tá? Não que os funcionários não aceitem como uma pessoa entra ou sai da empresa, mas tudo isso de alguma forma tem que ser dialogado, conversado, isso através de reuniões e assim por diante, tá? Para você medir de que forma a sua liderança ali dentro da empresa ela está sendo seguida ou ela está sendo contestada, tá? Isso é bastante importante, somente quando você vai lidar com pessoas diretamente, tá?
Ó, então, geralmente são formas de você tanto ensinar como a aprender, né, o comportamento dos seus funcionários da empresa. São principalmente três, né? Você pode fazer isso através de cursos, né, das normas de empresas, cursos de leis, né, que a empresa por vezes tem que lidar. Você pode também incentivar, né, para aprender a participação dos seus funcionários através de participações e patrocínios em eventos. Isso é bastante comum. Você ser enviado por uma empresa para alguma feira, né, uma feira de produtos que a empresa lida, e nesse caso você é um representante dessa empresa, né? Então você tem que passar pro cliente não seus valores pessoais, tá? Mas os valores que a empresa tem como fundantes, né? Os valores que a empresa tem para o seu consumidor e para também a própria sociedade. Outras coisas que também fazem, né? Ele coloca voluntariado. Voluntariado ultimamente está um pouco em baixa, né? Isso aqui foi bastante forte ali no início dos anos 90. Mas ainda assim é bastante interessante se você colocar no seu currículo que você fez de alguma forma, que a empresa pratica alguma forma de voluntariado. Tá? Você pode fazer isso tanto através da empresa, né, estimular que os funcionários façam isso nas suas horas vagas. Tudo bem? Tá? Aqui encerra um pouco a atitude. Tá? Último item, tá, para a gente depois ir para fazer as questões do livro, ele vai falar de satisfação com o trabalho. Nós vamos iniciar essa discussão aqui, mas depois no livro a gente volta a isso um pouquinho mais adiante. Tá? Como medir satisfação no trabalho? Tá? Você pode fazer isso novamente, tanto por vias qualitativas quanto quantitativas. Tá? Você pode aplicar entrevistas, você pode fazer isso em reuniões, você pode, por vezes, até contratar uma empresa externa para se fazer isso e assim por diante. Tá? A satisfação no trabalho, o que ela influencia na empresa? Ela vai influenciar na produtividade, isso é importantíssimo. Tá? Um funcionário que está satisfeito na empresa, ele tende, claro, a render mais. Tá? Só que o inverso também, um funcionário que não está satisfeito na empresa, por motivos diversos, né, tende que ele não vai render a mesma coisa que um funcionário que está satisfeito. Tá? Há exceções, obviamente, mas geralmente uma pessoa que não está satisfeita no trabalho, ela não vai ser produtiva. Tá? Quando vocês estudarem gestão de pessoas, um dos chavões da gestão de pessoas será colocar as pessoas certas nos lugares certos. Na teoria, isso é bastante bonito. Na prática, a gente vai ver que não é bem assim que acontece. Tá? A satisfação no trabalho, ela também influencia no absenteísmo. O que é isso? Falta dos trabalhadores. Ou seja, se você não está gostando do trabalho, por vezes a sua mente ela vai criar mecanismos que vão fazer com que você leve o seu trabalho de uma forma mais prolixa, né, mais preguiçosa. Ou seja, você vai chegar atrasado. Geralmente um funcionário que está nessa fase de absenteísmo, ele vai chegar atrasado, ele pode ficar doente, ele pode não dar uma mão para a empresa quando uma empresa precisa desse funcionário fora do horário dele de trabalho. Enfim, é um caso que a gente vai estudar um pouco mais adiante, mas absenteísmo é a falta de interesse do trabalhador em exercer aquela função. Tá? E isso acontece em muita empresa, tá? Principalmente serviço público. Tá? Absenteísmo em serviço público é algo crítico. Tá? Por exemplo, vocês já devem ter ido em algum setor, né, da administração pública ou ter sido, não vou falar maltratado, mas sei lá, você pediu uma informação e a pessoa, ao invés de responder da forma adequada, ela fez pouco caso com o seu questionamento. Isso pode acontecer, isso acontece e pode acontecer bastante, tanto em empresa pública como em empresa privada, tá? Mas acontece muito assim
Nós vemos muito em empresa pública, tá? E por fim, a insatisfação no trabalho, ela pode também levar a rotatividade na empresa, tá? Novamente, cuidado com essa ideia de rotatividade, acho que eu já discuti com vocês, até porque tem muita empresa que pratica, né, a rotatividade, principalmente empresas de comércio, né? O exemplo mais claro, essas lojas de departamento, elas praticam a rotatividade como forma de manter salários baixos, né? Como tem muita gente procurando esses empregos, né, de vendedor, segurança, então a empresa ela não tem interesse de manter um funcionário por muito tempo, porque quanto mais esse funcionário fica na empresa, ele vai almejar um cargo melhor, um melhor salário e assim por diante. A empresa não quer, ela quer manter os salários desses cargos por vezes baixos. A rotatividade ela vai ser muito ruim para uma empresa quando os cargos, né, que a gente coloca os cargos de destaque, né, o cargo de gerência, o cargo de marketing, no qual você não consegue substituir um trabalhador de forma fácil, né? Ou substituir um trabalhador na mesma qualidade do trabalhador antigo, tá? Por exemplo, eu sempre falo do futebol, né? Troca o Neymar e coloca sei lá, um jogador ruim, assim, na mesma posição. Eles vão render a mesma coisa? Não. Então, dependendo do cargo, a rotatividade ela é muito ruim, tá? Mas esse é um caso que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? Então, olha aqui nosso gráfico aqui, ó. Satisfação no trabalho, tá? Olha que interessante, ó. Você vê que ele é um conjunto, tá? Lembra a ideia lá no OSM, né? A ideia de conjunto, a gente está sempre voltando a fazer essa discussão. Ele coloca aqui então, para se você ter uma satisfação no trabalho, ele coloca 3 pilares, tá? O envolvimento em equipe, né? O trabalho em equipe, a gestão de pessoas e a liderança, tá? Ó, então, no envolvimento em equipe, ele coloca realização pessoal, imagem da organização, participação, integração e cooperação. Então, uma equipe unida, né, uma equipe bem valorizada tende a render mais, tá? Mas também ele vai precisar dessas questões da gestão de pessoas. Ou seja, a condição de trabalho ela tem que ser adequada, ela tem que ter um cargo, esse cargo ele tem que ter uma boa remuneração e benefícios. As práticas de recursos humanos tem que ser interessante. E na parte de liderança, né, no qual a empresa tem que deixar o seu funcionário se expor, né? E quando eu falo isso, já digo que muita empresa não deixa espaço, né, para que o funcionário de alguma forma dê opinião, traga novas ideias. Tem muita empresa que, principalmente aqui em Maringá, que não está nem aí com relação a isso, né? Então, a missão e foco estratégico, uma boa comunicação, um estilo de chefia mais inovador, que ouça as pessoas, tudo isso leva, né, com que um funcionário ele se sinta valorizado, ele se sinta uma parte da equipe. Tem muita empresa que trabalha, né, eu questiono isso, mas tem muita empresa que faz, que trabalha com a ideia de família, né, que você é parte da família da empresa, e que eles fazem isso como uma forma de tentar integrar o funcionário, né, a uma cultura da empresa, tá? E sei lá, o funcionário se sentindo valorizado, se sentindo respeitado, ele tende a produzir, a render mais, tudo bem? Falamos de satisfação, vamos falar um pouco, né, de insatisfação, tá? E aqui do lado uma tabelinha, né, de como a gente pode mensurar essa ideia de insatisfação. Mas vamos aqui, ó. Quais são alguns pilares, né, da insatisfação, né? Que, se você está insatisfeito, o que acontece com esse funcionário? Você pode perdê-lo, né, para outras empresas. Isso aqui é o mais comum, tá? Sei lá, a pessoa não se sente valorizado, sente que ele poderia render mais se ganhasse mais, ou se estivesse num outro cargo, ou se tivesse mais espaço, tá? Vocês são novos ainda, mas isso aqui, cara, quando você mexe com o mercado de trabalho, isso aqui é algo que faz realmente uma pessoa desistir de uma carreira,
ou de uma empresa e assim por diante, tá? Não precisa ir muito longe, não. Está meu caso, né? Eu falei no início do ano, né, que a minha primeira faculdade era uma faculdade de Ciências Sociais, tá? E eu trabalhei por mais de 10 anos como sociólogo. Só que chegou num momento que eu não me sentia satisfeito com a profissão que eu estava, né? Sentia satisfeito com o salário, não se sentia satisfeito com os empregos que eu estava conseguindo, eu não estava gostando, né, de onde a minha carreira estava indo e questões assim, não estava gostando de certos relacionamentos, né, com outros profissionais da área. E depois de alguns anos eu comecei a trabalhar com administração. E daí eu falei, se eu já estou trabalhando com administração e não estou gostando da minha área anterior, por que eu não faço uma nova faculdade e sigo essa carreira que eu estou gostando mais? Então foi isso que eu fiz, né? Fui lá, fiz outra faculdade e hoje eu não... embora, claro, tenho mantido os amigos e os colegas da época das ciências sociais, inclusive o professor João, né, ele foi meu calouro, se eu não me engano, ele foi meu calouro nas ciências sociais, né? Eu acho que ele veio quando eu estava no terceiro ano, acho que ele entrou na UEM. Então, se você não está satisfeito ali, né, você não consegue exercer aquela função, tá? E vai aparecer outra coisa e vai te levar para outros olhares, para outras possibilidades e assim por diante, tá? Outra coisa, comunicação. Isso também é outra coisa que pode gerar insatisfação no mercado de trabalho, tá? É muito ruim, cara, quando você vai para uma empresa no qual os funcionários praticamente não se conversam, tá? Não estou dizendo que todo mundo ali na empresa tem que ser amigo, tem que ser colega, tem que, sei lá, ir pro bar junto na sexta-feira. Não estou dizendo isso. Estou dizendo em relação às políticas da empresa, que por vezes, em muitas empresas, isso é muito ruim, tá? Então é algo que te afasta do trabalho e faz muitas empresas também perderem profissionais de qualidade, tá? Outra questão que ele coloca é a ideia de lealdade também, né? Você vê muito isso em momentos que a empresa ela tem cargos para promover alguns funcionários, tá? E eu já vi caso, né, de pessoas estar 10 anos na empresa, né, lutando por uma promoção, e daí o que a empresa faz? Ao invés de promover esse funcionário, ela contrata um funcionário externo para o cargo que estava disponível, né, para uma pessoa que estava ali dentro e se dedicando para conquistar aquele cargo, tá? Isso é uma coisa que destrói mentalmente um funcionário na empresa, tá? E faz uma pessoa sair ou levar o seu trabalho, tipo, não render mais do que ele rendia antes, tá? Essa questão de lealdade, né, de valorização do profissional também é bastante sério e importante. Outra coisa é negligência, né? Você vê isso muito em formação de funcionários, tá? Tem muita empresa que não investe nessa ideia de cursos, tem muita empresa que não investe em palestras, em reuniões, assim por diante, né? Então meio que o funcionário ele para no tempo, tá? Então quando a empresa ela fica muito negligente, né, com os anseios dos funcionários, também ela pode perder profissionais de qualidade para outras empresas, né, que estão também ou concorrentes, né, que estão disputando o mercado com você, tá? Então olha lá a tabela 3, tá? Que tá no essa tabela eu peguei de um artigo, tá, que fala de insatisfação, né, de trabalhadores da enfermagem, tá? Posso colocar esse artigo, que na verdade estava lendo pelo tema de insatisfação no trabalho. Aí eles fizeram, né, de nota de 0 a 10, né, o que cada categoria do âmbito da enfermagem, né, coloca como satisfatório e como insatisfatório. Então há alguns motivos de insatisfação: baixos salários, organização do trabalho não permite que o enfermeiro preste cuidado direto ao paciente, trabalho em outras unidades para cobrir faltas, ou seja, isso acontece bastante em empresa,
Principalmente agora, né, com muita demissão, quem sobra, não, isso é ruim para quem sai e para quem fica, tá? Porque quem sai nesse momento não sabe quando vai conseguir um novo emprego, né? E quem fica, por vezes, tem que assumir o trabalho de 2, 3 pessoas. Então você tem que cobrir aquela pessoa que saiu. Reduzido o número de funcionários, isso também é algo que leva à insatisfação, né? Relacionamento satisfatório entre as equipes médicas e enfermagem. Aqui na administração você pode ver a relação de gerente com o dono da empresa, né? Com os diretores da empresa. Falta de autonomia dos enfermeiros, tá? E daí é interessante, né? Você consegue ver, né? Estabelecer uma tabela em onde você vê esses níveis, né? de insatisfação, tá? Aí depois você faz uma contagem. Aqui ele colocou, no modo quando ele colocou, são 3 enfermeiros, né? E cada um colocou um xizinho nos itens, né, que trazem satisfação à sua categoria, tá? Então, de enfermeiros, ele colocou baixos salários, essa questão do contato com o paciente, os que foram unanimidades foi esse: baixos salários, contato com o paciente e o relacionamento com as equipes médicas e enfermagem, né? Então, o gestor, né, se vocês forem trabalhar com gerência, tem que estar muito atento a esses fatores de insatisfação, tá? Por vezes isso pode até ocasionar uma greve na sua empresa, ou pode ocasionar que o seu funcionário também se rebele à sua subordinação, né? Ou seja, ele pode te responder perante outras pessoas, né? E te desqualificar de alguma forma, tá? Isso, quando você está num cargo de liderança, você perder esse poder de gerir as pessoas é muito ruim, tá? Isso pode gerar grave consequências à sua empresa, né? Se você for o dono da empresa, ou para você enquanto funcionário de uma empresa maior, né? Então, daí, sei lá, um diretor vai te demite porque você não tem o pulso firme para lidar com as pessoas. Se você vê um pouco na filosofia, como que você lida com as pessoas? Você pode lidar tanto pela força, mas eu não recomendo, quanto pelo diálogo, tá? Então, fazer essa forma de tabelas é uma forma de você lidar, né, com os conflitos do dia a dia, no meio do trabalho, pelo diálogo, tá? Que é o jeito mais correto. Às vezes, né, já ouviu aquela frase, né, o preguiçoso faz 2 vezes, né? Então, se você ter essa mentalidade, né, de valores, de atitudes e de satisfação, mensurar isso no dia a dia, né, ver o quanto seu funcionário quer crescer, quanto se ele está satisfeito ou não, se ele precisa de mais benefícios, um melhor salário, você evita conflitos posteriores, tá? E tende que a sua empresa ou continue produtiva ou fique ainda mais produtiva. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, na semana que vem a gente vai fazer as questões, tá? Então, não vou gravar aula na semana que vem. A gente vai fazer as questões do capítulo 3, tá? Então é isso por hoje, pessoal. Dúvidas, deixa lá no campo de mensagens lá, que assim que eu ver, eu respondo. Então é isso, até a semana que vem. Não, vou gravar aula sim, mas pelo menos discutindo o estudo de caso. Mas vou ver, mas acho que vou gravar sim. Se eu gravar ou não gravar, eu aviso. Então é isso, pessoal, até logo.